Olá, tudo bem, gente? Hoje eu tô aqui no escritório da Santi Mendes com a doutora Caroline pra gente falar um pouquinho sobre o ECA digital, pois surgem muitas dúvidas de como as crianças, enfim, podem trabalhar, o que podem ser feito e como realmente funciona. Tudo bem, Carol? Tudo bom, Natália? Me diz, Carol, o que é fundamental e o que mudou com o ECA digital? Pois é, o ECA digital, ele é uma legislação bastante nova, né? Entrou em vigência agora em março de 2026. Então está todo mundo se adaptando, não só os escritórios, o jurídico, né, quem atende famílias, mas especialmente quem é da publicidade, quem trabalha com crianças em redes sociais, como influencers ou não, os pais também, né, porque o ECA digital ele não trata só de crianças influencers, ele trata da exposição das crianças como um todo nas redes sociais. É uma legislação que surgiu muito como uma resposta da sociedade, né? A gente sabe aí que a gente teve influencers falando sobre a exposição das crianças na internet, como elas são sexualizadas, então tudo isso aumentou muito uma preocupação que nós, inclusive do jurídico, já tínhamos apontado para as famílias. Aqui no escritório mesmo a gente já fez alguns podcasts, alguns conteúdos sobre o sharing, né, que é uma exposição excessiva dos filhos nas redes sociais. E aí o ECA digital veio e disse: vamos trazer as regras que a gente já tem no ECA, que a gente já tem em legislações de proteção da criança e do adolescente, vamos adaptá-las para o ambiente digital. Porque a gente fala há muitas décadas sobre o dever não só da família, mas do Estado e de toda a sociedade de proteger a criança e o adolescente. Mas a gente, obviamente, tinha isso no ambiente offline, né? Na vida real, por assim dizer, que é o que a gente conhecia. Hoje em dia, as crianças estão mais no ambiente virtual do que na vida real, né? Exatamente, está todo mundo ali com o celular na mão. Então, faltava, de fato, uma adequação para a lei, né? Para que isso a gente conseguisse trazer a proteção das crianças mais efetivamente para o ambiente digital. Eu sempre falo, até como professora, eu sou professora da UEMS na disciplina de Direito Digital, eu sempre falo que a regulamentação das atividades no mundo digital, elas não dependem de uma legislação específica para o ambiente digital. Na verdade, todas as legislações que a gente já tem, Código Civil, Código Penal, Constituição Federal, que são do mundo offline, que são da vida real, elas são também aplicáveis às nossas relações no ambiente digital. Mas, eventualmente, a gente vê a necessidade de que o texto legal seja melhor adequado. E no caso do ECA digital, o texto digital, o texto legal precisava dessa adequação para que a sociedade, os pais, as empresas soubessem melhor como que eu lido, né? A criança, ela é influencer ou ela está só se divertindo na internet? Né? Eu posso expor ou não posso expor? Então, acho que isso ficou mais claro agora com o ECA digital. Carol, tem uma dúvida que muitas pessoas perguntam. Eu sou influencer e tenho um filho, ele aparece, e eu tenho uma criança que ela é influencer. Como é que eu faço para essa criança trabalhar? E o que é permitido para essa criança? Existe, como eu disse, essa linha tênue, né, entre principalmente quem já é influencer, né, a mãe, o pai, a familiar que já é influencer, a linha fica muito tênue, porque a criança às vezes começa participando, interagindo ali, né, no ambiente do adulto, mas por vezes ou por incentivo da família ou pela própria predisposição daquela criança, ela acaba tomando um protagonismo maior, né? E aí o limite é bastante tênue, mas é importante que se fique atento, né? Se a criança começar a atuar como um influenciador digital, apresentando algum serviço ou apresentando até um padrão de vida, que a intenção seja angariar pessoas ali, né, e trazer uma monetização para aquele perfil, aí a gente entende que ela já passa a ter uma figura de influencer. E isso é um trabalho. E para que a criança trabalhe, tenha um trabalho remunerado, ela precisa de uma autorização judicial, um alvará judicial, que é uma ação agora pelo ECA
digital ficou mais claro que até para essa atuação na internet, quando ela começa a ser monetizada, é considerado trabalho, então precisa do alvará judicial. É uma ação judicial feita através de um advogado, em que você vai apresentar para o juiz qual é o trabalho que você pretende que aquela criança faça, como aquilo está adequado ou não às suas atividades de lazer, às suas atividades escolares, e aí o juiz vai definir, ouvir do Ministério Público, se aquilo está adequado ou não para a criança. Então, eu tendo um cliente que ele quer contratar uma criança, vou dar aqui um exemplo bem prático, para fazer um RIOS, essa criança precisa de uma autorização judicial para poder estar sendo exposta ali. Sim, agora está mais claro pelo ECA Digital, né? Na verdade, no mundo offline a gente sempre teve esse conhecimento, né? Desde sempre tem crianças trabalhando, atores, atrizes, trabalhando no mercado de publicidade, mas agora o ECA Digital deixou mais claro, né? Porque a dúvida existia no ambiente digital exatamente de saber, a criança está só aparecendo, né? Está só mostrando a vida dela e tal. Mas para trabalhar, quando é monetizado, é considerado trabalho, precisa do alvará judicial. Mesmo que falasse, eu convidei uma pessoa aqui para fazer um RIOS aqui na minha loja. Isso é encarado como um trabalho porque vai ser exposto a figura de uma criança. Se tem um cunho comercial, né? Qualquer isso fica pessoa muito claro. que tenha um comércio e queira contratar uma criança, então essa criança tem que estar dentro. O ideal é que você verifique com os pais diretamente ou através da agência que vai fazer essa intermediação se aquela criança está autorizada a trabalhar e aparecer daquela forma. Isso é uma segurança tanto para os pais quanto para o cliente ou para a empresa que for utilizar da imagem daquela criança, entendeu? Claro. Depois pode ser questionado, né? Isso eventualmente, e aí isso pode trazer problema. E lembrando que às vezes um dos genitores quer que faça, o outro não quer. Então, se tem o alvará, a empresa que está tomando aquele serviço, ainda que ele seja esporádico, está mais protegida. Certo. Carol, agora eu vou perguntar um pouquinho sobre essa questão da LGPD e proteção de dados das crianças, já que a gente está nesse assunto. Como é que vai funcionar? Como é que as plataformas têm que se comportar? Olha, a LGPD, ela já trazia, né, já é uma legislação que está no nosso ordenamento há algum tempo, então ela já traz a obrigação de proteção dos dados pessoais, de proteção dos dados sensíveis, e agora com o ECA Digital, ele aumenta e detalha essa obrigação com relação aos dados das crianças, né? Então as plataformas, elas vão apresentar relatórios, elas vão manter todos os dados ali de acesso, muito mais transparentes, preservados por um lado, mas também disponíveis para quando uma autoridade, os pais queiram ter acesso a isso. Então, assim, a questão da propaganda, enfim, ela realmente é para um adulto. O adulto que tem o poder de compra, o adulto que pode realizar essa função de comprar algo, de mostrar algo para a criança. Então, não adianta vocês quererem também utilizar daquilo ali para transformar em um comércio, para atingir um público infantil. Exatamente. Tem que tomar cuidado. Até o adulto destinando a criança, né? E se a criança entrar, então, ali na publicidade, que, como eu disse, às vezes é coisa cotidiana, né? Que se pega para uma mídia digital. E por isso as pessoas acham que não há trabalho. Mas se está vinculando a um produto, se está sendo monetizado de alguma forma para aquele perfil, é trabalho. Carol, mais uma coisa. Quais foram as mudanças mais enérgicas? O que as pessoas puderam notar ali no dia a dia da rede social com relação aos menores de idade? Olha, uma coisa que já vem sendo adequada, né, e que veio no ECA Digital especificamente, é a verificação de idade mais segura. Eu acredito que muitos usuários aí de redes sociais já perceberam isso, né? Antigamente você declarava a idade e mesmo declarando ser maior de 18 anos, bastava aquela autodeclaração. Hoje em dia precisa comprovar, precisa ter documentação para ter acesso aos conteúdos de quem é maior de 18, ter aquela conta de acesso amplo. Além disso, os pais precisam ter um livre acesso hoje às contas dos filhos, para que eles possam verificar, eles têm a obrigação também, né, de fazer esse acompanhamento, essa supervisão parental que a gente diz mais reforçada. E as contas, elas estão vinculadas, as contas dos menores de 16 anos ficam vinculadas às contas dos seus
genitores, dos seus responsáveis. E isso também traz uma maior segurança, porque o que acontece lá, geralmente chega uma notificação, um e-mail com essa vinculação. Fora isso, a gente tem proibição do perfilamento publicitário, né, que também vai começar a ser percebida para quem vê a hora que as crianças estão ali na rede social, que é aquele perfilamento que acontece com nós adultos, né? A rede social vai acompanhando o nosso padrão de consumo e já vai nos direcionando para algumas compras, alguns padrões. E com crianças isso não vai ser mais permitido, não, já não é mais permitido. Os joguinhos também, né, das crianças, Roblox, esses jogos que tinham aquelas caixinhas de recompensa, não pode mais ter esse tipo de recompensa no jogo. Então, para quem acompanha os filhos aí jogando, vai perceber essa diferença. O design manipulativo da publicidade também vai ser fiscalizado pelas redes sociais, né? Então, quando a gente tem aquele design mais apelativo para o consumo e tal, voltado para a criança, isso vai ser bastante vigiado agora pelas plataformas, porque elas têm essa obrigação. E a remoção de conteúdos e responsabilização das plataformas também, conteúdos que infringem os direitos das crianças e dos adolescentes, que trazem uma maior exposição. Isso eu falo para os clientes aqui no escritório, exige muito cuidado. A gente tem travado disputas grandes aí com as redes sociais, com a Meta, em razão do Facebook, do Instagram, de contas que são banidas por fotografias postadas, que às vezes é uma fantasia de escola, mas que acaba sendo interpretada como uma nudez. Então tem que tomar muito cuidado, porque como as plataformas estão sendo responsabilizadas, elas estão banindo essas contas. Às vezes há uma má interpretação e a gente pede judicialmente para a conta ser restabelecida, e a Meta principalmente tem uma resistência muito grande a voltar essas contas que ela entende que infringiu. Então isso pode causar um transtorno muito grande, especialmente para quem usa as redes sociais ali como um meio de divulgação meio de produção, ou de trabalho, né? Um meio de trabalho. Então, tomar muito cuidado quando aparecem as crianças, porque pode ser mal interpretado e a sua conta pode ser banida. Porque diante da maior responsabilização das plataformas, elas vão cobrar mais pesado ali da gente. Gente, a criança pode aparecer na internet, ela pode aparecer no seu perfil. Ela só não pode virar uma fonte de renda sem uma proteção legal. E é isso, né? A infância não mudou, a gente tem chamado bastante atenção para isso. O que mudou foi o ambiente em que a infância se desenvolve e brinca. E agora a legislação se adequou a esse ambiente. Isso é muito bom e é um avanço muito grande para toda a sociedade, para as famílias, e exige a nossa atuação bem próxima também para a proteção das nossas crianças e adolescentes. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber um pouquinho mais sobre o ECA Digital, vocês podem colocar aqui nos comentários que a gente vai tentar responder para vocês.